Oiá recebeu a mensagem, acendeu sua fogueira e começou a cantar seus encantamentos. Oiá pronunciou algumas palavras e cruzou seus braços em direção ao céu. Nesse momento, o número 7 se formou no céu. Um raio partiu as grades da prisão e Xangô foi libertado. Ao sair, Xangô viu Oiá, que vinha pelo céu num redemoinho e levou Xangô para longe da terra Táqua. Oiá libertou Xangô com um raio. Oiá libertou Xangô com o vento. Oiá libertou Xangô. Oiá libertou. Todavia, uma búfala de porte médio pastava sossegada fora do perímetro do grupo, longe o suficiente para permitir uma aproximação despercebida e um ataque surpresa pelos flancos. Percebendo isso, Ogum se abaixou com cuidado e devagar, e de trás de um arbusto que o deixava contra o vento em relação ao inimigo, observou-o com calma. O animal permanecia praticamente imóvel. Ogum começou a avançar, colado ao chão. Mas de repente, o vento mudou. E no mesmo instante, os olhos amarelos da búfala cruzaram-se com o de Ogum. Levantou-se e procurou um lugar menos vulnerável. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, os chifres do inimigo já disparavam em sua direção. Ogum esperou imóvel. O búfalo corria em disparada. A expressão furiosa do animal deixava claro que aquele não seria um combate qualquer. E quanto mais se aproximava, mais tensos se tornavam os olhares de ambos. A poucos metros de sua vítima, o búfalo desceu a cabeça preparando uma chifrada mortal. Ogum esperou. E quando já podia sentir o hálito úmido tocar seu corpo, saltou para a direita. Rolando no chão, chegou a sentir o rabo do animal roçar seu pé direito. E ao se erguer, não enxergava nada. Tão forte era a nuvem de poeira que o cercava. Mas, tão logo pôde ver através da terra levantada, percebeu seu oponente, fitando-o com fúria ainda maior. Novamente, esperou até o último segundo antes de saltar, mas dessa vez, num gesto de incrível habilidade, girou no chão sobre os próprios ombros e ainda com a espada em punho, correu na direção de Oxum.
Ele tinha algum tempo de vantagem até que o animal percebesse que não o atingira e conseguisse frear sua corrida, preparando-se para persegui-lo na direção oposta. Mas isso não lhe daria mais do que alguns segundos. "Suba!" gritou um apontando para a árvore. "O quê? A árvore! Suba na árvore!" bradou desesperado. Oxum entendeu a ordem e de imediato se lançou sobre o tronco. 8 metros. Calculou que chegou a tempo de ajudá-la a subir, mas ao olhar para trás, notou que a búfala estava muito mais perto do que imaginava. Nesse exato momento ouviu um estalo. Treque! E um grito de mulher. Não precisava nem olhar para saber que o galho de Oxum havia partido. 4 metros. Já não dava tempo de nenhum dos dois subirem. O animal estava a poucos metros deles. O guerreiro pensou ter visto um sorriso sádico no rosto da besta que se aproximava. E diante da iminência do encontro, viu sua vida passar diante de seus olhos. 2 metros. Sabia que ainda não havia completado o ebó, mas ainda assim permaneceu com a espada em punho, aguardando a chegada do golpe final. 1 metro. Entre a árvore e o marido, Oxum gritou de pavor. Ogum viu a si próprio dizendo para o pequeno irmão que jamais atacasse um búfalo solitário, pois eles imediatamente se transformavam de animais dóceis em bestas furiosas. Lembrou-se da noite anterior e dos carinhos de Oxum e decidiu que não abandonaria. E ouviu com perfeita nitidez as palavras de Orumilá. Ajuntamento de corpos, gozo, morte.
Foi aí que o vento soprou. Soprou tão forte que levantou toda a terra do lugar. Ogum chegou a achar que havia morrido e que seus ancestrais o haviam poupado da lembrança dos últimos segundos de sua vida. Mas logo a poeira baixou e continuava tudo ali. A árvore que deveria tê-los protegido, sua mulher escondida atrás dele, a enorme pastagem e os búfalos. Todos, exceto a búfala que um segundo antes parecia pronta para matá-los. Quando o último grão de poeira cedeu, uma mulher,